Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor Yeshua, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar sobre o sábado, sobre o milênio. Então o que eu quero mostrar para vocês é o que eu já sempre tenho falado no canal, que existe um milênio literal, que esse milênio é o sábado e que esse sábado é o verdadeiro e não é o que seria chamado de sombra. E mesmo estando o sábado estando nas tábuas dos mandamentos, mesmo assim é sombra. Porque tem muitas pessoas que não entendem, mas os 10 mandamentos nas tábuas são sombras. O que nós vivemos aqui no nosso tempo de hoje é um tempo de transição entre sombra e realidades. Porque ainda a lei não está impressa na nossa mente. O Espírito Santo está escrevendo a lei de Deus na nossa mente. Isso vai se planificar quando o milênio for estabelecido. Os motivos para se estudar esse assunto, é para você ter a certeza de que existe um milênio e de que esse milênio é literal. E isso te faz uma pessoa mais coerente, com raciocínio mais lógico. E nesse ponto, você não vai errar. Porque você não vai ler textos de Isaías espiritualizando tudo, como outras linhas fazem. Você não vai afirmar que o Senhor Jesus está reinando nesse momento com a terra nesse estado. Porque isso é muita incoerência. Parece até um sono. Você não vai se tornar incoerente nesses pontos. Você vai encontrar conexão entre os milênios e as festas. Pode ter certeza de uma coisa. Pessoas que pregam que o milênio está acontecendo agora e que quando Jesus vier vai acontecer o estado eterno, vai se realizar o chamado estado eterno, essas pessoas não estudam as festas, elas nem sequer mencionam as festas. Mas pessoas que estudam as festas encontram sincronia na palavra de Deus, encontram sincronia em todos os 7, e aí entende a literalidade do milênio e o porquê que tem que ser literal. Então textos de Zacarias, de Daniel, de Isaías, textos que não cabem nesse mundo e que só cabem no mundo vindouro, eles vão ser colocados nos seus devidos lugares sem você torcer os textos. Sem você inventar, somente para sustentar uma linha que não faz o menor sentido. Então, crer que existe um milênio literal te faz coerente, mostra que você tem um raciocínio lógico, e se você crê nisso através das festas, aí você se torna mais poderoso ainda para ensinar isso. E muitas verdades de Cristo acabam sendo encobertas por causa dessa linha amilenista. E aí, irmãos, eu separei aqui a carta de Hebreus. Eu vou apresentar o quadro para vocês. Eu estou usando esse óculos laranja. Quem me conhece, quem segue meu canal já sabe que é por causa da luz. A luz está bem perto de mim, eu estou gravando tarde e eu não quero ferir as vistas porque eu não consigo dormir depois. Então quem usa isso daqui à noite e fica de frente de uma luz, faz bem. Aí, irmãos, eu separei aqui a carta de Hebreus. Eu vou mostrar o quadro para vocês aqui, para quando eu for falando para vocês, ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou também bater uma foto dessa lousa e vou deixar na comunidade no YouTube, vou deixar também no meu Facebook, para vocês pegarem a foto e acompanharem o estudo. Vocês podem gravar o mapa, vocês podem usar o mapa para replicarem os estudos. Tem irmãos que gostam de estudar e que gostam de usar mapas mentais, pode aproveitar aqui e ver o que dá para melhorar. Então, eu separei a carta de Hebreus, poderia ter usado outras cartas, mas eu quis mostrar isso dentro da carta de Hebreus, porque ele é um homem poderoso. Essa carta é incrível, mas eu quero falar somente sobre esses pontos. Em um segundo estudo que eu gravar usando essa mesma lousa, aí eu vou contextualizar um pouquinho melhor a carta de Hebreus e vou colocar mais acréscimos. Então, vamos fazer assim. Eu separei esse estudo em 12 partes, em 12 pontos. Aqui, na linha de cima, tem 6 pontos. E aqui na linha de baixo, também tem 6. Eu só esqueci de colocar os números aqui embaixo. Vocês podem ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria o 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, no lugar desses pininhos aqui, era para estar os números. Só que eu esqueci e fica para uma próxima. Talvez no segundo estudo eu consiga consertar isso. E aí, irmãos, eu tentei ajeitar as cores para ficar mais fácil para visualizar as coisas. Por exemplo, os textos eu deixei todos de azul,
como vocês podem ver. Algumas palavras eu também deixei de azul. Eu vou ter que levantar o óculos aqui porque esse óculos altera as cores. Algumas palavras eu deixei de azul também, porque muito colorido também atrapalha, né? Então eu tentei fazer conexão de ideia nas cores. O vermelho eu usei para frisar alguns pontos, e o verde é onde está o pensamento principal. O verde seria onde se encontra os pontos que nós queremos olhar. Então vamos olhar agora, nós vamos ver alguns pontos em Hebreus 2, em Hebreus 3, em Hebreus 4, em Hebreus 5, aqui continua Hebreus 5, em Hebreus 6, aqui Hebreus 9, aqui eu esqueci de colocar algumas informações e de fazer um risquinho para ficar padrão, em Hebreus 10, 11, Hebreus 12, Hebreus 13, é o fim da carta aqui, e a gente finaliza a carta em Hebreus 1. E em Hebreus 1, irmãos, tem tantas informações, parece que o Espírito Santo nos presenteou somente com esses 3 versos. Quando vocês entenderem o que o escritor de Hebreus está fazendo nesses 3 versos, vocês vão ver como esse homem era poderoso. Imagine alguém que consegue visualizar todo o plano de Deus e tem o dom para resumir tudo que estava na mente dele, tudo que ele iria escrever detalhadamente. Deus deu o dom para ele resumir em 3 versos. E tudo que ele resumiu em 3 versos, ele vai acrescentando depois. É como Deus tivesse falado o plano dele, lá na criação, de 7 dias, resumidamente, e ali estaria toda uma visão panorâmica, acrescentar muitas informações sobre aqueles dias, principalmente ali perto do dia 6 e do dia 7. E tem até um número oculto ali, que seria, na verdade, o 8º dia, que Deus revela futuramente. Mas o plano dele de redenção está dentro daqueles 7 dias. E está relacionado com esse assunto. O escritor de Hebreus fez a mesma coisa. Ele resumiu todo o seu assunto em 3 versos e depois acrescentou detalhes. É uma coisa muito linda. Aí, irmãos, em Hebreus 2, o escritor de Hebreus ele tem vários motivos para escrever essa carta. Mas nós vamos falar somente sobre esse motivo, porque realmente são muitos os motivos que levam o escritor de Hebreus a escrever essa carta. Um desses motivos é o sábado. Talvez muitas pessoas não tenham notado isso, mas um desses motivos é o sábado. Então, em Hebreus 2, ele vai falar do mundo vindouro. Vamos ver primeiro os textos de verde, né? Mundo vindouro, vocação celestial, descanso do 7º dia, sabatismos. Mundo vindouro, bens futuros, dia da expiação, tabernáculos. Dia da redenção, sangue da aspersão, Nova Jerusalém. Bom, as cores verdes acabaram, né? Todos esses pontos estão relacionados. E o que o escritor de Hebreus começa a falar em Hebreus 2, por exemplo, ele não para em Hebreus 2. As ideias vão sendo acrescentadas. Então, em Hebreus 2, ele fala de um mundo vindouro. Ele estava falando de um mundo vindouro. E aí, em Hebreus 3, ele vai falar da vocação celestial. É a frase que eu destaquei. Já que na ideia do escritor de Hebreus, baseado nos profetas, mundo vindouro significa um sábado, um descanso, e para isso precisaria estar com os corpos transformados, então ele chama os leitores da carta de pessoas que são participantes da vocação celestial. E ele falando do mundo vindouro e querendo dar-nos a entender que nós somos participantes da vocação celestial, ele fala do sábado, do 7º dia. Não é sábado cerimonial, é o sábado do 7º dia que se encontra nas tábuas da lei. E aí vai aparecer uma palavra que sabatismos, que aparece uma só vez em todo o Novo Testamento. Essa palavra sabatismos é a mesma palavra da raiz do grego sabaton e que vem do hebraico shabat. E ele deixa bem claro que ele estava falando do 7º dia. Em Hebreus 5, ele vai citar o Salmo 110 e não vai aparecer escrito a expressão mundo vindouro. Mas por que ele citou o Salmo 110? Porque o Salmo 110 fala de coisas do mundo vindouro.
Quando todas as coisas estiverem debaixo dos pés do Senhor Jesus, estaremos no mundo vindouro. Então o Salmo 110 ele é tão importante que a menção do Salmo 110 aparece em 2 vezes na carta. Aparece em Hebreus 1 e em Hebreus 12. Eu não marquei aqui, eu vou acrescentar no próximo estudo. Em Hebreus 1, aqui também não tem Hebreus 1, né? Começa aqui. Em Hebreus 1 e em Hebreus 12. Ele cita o Salmo 110. Mas em Hebreus 5, ele cita o Salmo 8, que eu esqueci de colocar aqui, e o Salmo 108 tem um pedaço do Salmo 110. Todos os inimigos, todas as coisas debaixo dos pés do Senhor. E isso está relacionado com o mundo vindouro. Agora, em Hebreus 6, a expressão mundo vindouro aparece. Então ela aparece em Hebreus 6 e se inicia em Hebreus 2. Isso quer dizer que entre Hebreus 2 e Hebreus 6 aparece a expressão mundo vindouro e o assunto que ele está falando está relacionado ao mundo vindouro. Entre os 2 mundos vindouros, ou as 2 vezes que aparece o mundo vindouro, tem invocação celestial e descanso do 7º dia. Não são coisas que estão desconectadas. O descanso do 7º dia é o mundo vindouro. O descanso do 7º dia é o mundo vindouro. Vocação celestial é para o 7º dia no mundo vindouro. Entendeu, irmãos? E ele diz aqui, mundo vindouro sobre o qual estamos falando. Isso é frase dele. Aqui, ele cita mundo vindouro, mas não diz sobre o qual estamos falando. Mas o mundo vindouro é apenas um. Então ele continua falando do mundo vindouro. Mundo vindouro sobre o qual estamos falando. Mundo vindouro sobre o qual estamos falando. Vou até acrescentar essa frase aqui e pôr entre aspas, né? Porque aqui está explícito, aqui está implícito. Ele não está falando do mundo vindouro. Nós somos participantes dos poderes do mundo vindouro. E no próximo estudo eu vou explicar de onde ele tirou essa questão. De onde ele tirou que existe o mundo vindouro? 2. De onde ele entendeu que existe poderes do mundo vindouro? Terceira pergunta. Como ele entendeu que nós somos participantes já nesse tempo dos poderes do mundo vindouro? Pergunta interessante. Eu tenho que colocar ela aqui. Eu vou anotar aqui, já vou anotar para mim, no próximo estudo eu vou acrescentar. Então, ele está falando do mundo vindouro ainda, e isso é relacionado ao descanso do 7º dia. As ideias não estão desconectadas. Se você já leu essa carta e está um pouco familiarizada com ela, você já pegou aqui a ideia. Se você não leu essa carta ainda, se você não tem o hábito de ler, então isso aqui está sendo meio que novidade para você e está mais difícil de você entender a relação dessa primeira linha. Mas está relacionado. Muitas pessoas já entenderam isso que eu falei. Mesmo eu não lendo os textos. Eu coloquei de verde aqui, vou falar para vocês e eu não estaria enganado que essas palavras estariam cada uma nos seus capítulos devidos, né? Aí, no ponto 7, em Hebreus 9, ele vai estar falando coisas que, na verdade, ele está falando sobre o dia da expiação. Está faltando informações aqui, que eu vou acrescentar. Em Hebreus 10, ele está falando dos bens futuros relacionados à expiação. Ele está falando do dia da expiação e ele está falando dos tabernáculos. A palavra tabernáculos, eu que coloquei aqui, ela não aparece. É uma inferência minha, interpretando a carta dele. Já que ele está falando do dia da expiação desde o início da carta até o último capítulo, ele sempre está falando do sumo sacerdote e do dia da expiação, sabendo que essa festa é a sexta e que depois dela é tabernáculos, então eu entendo o que ele está falando. Então, na verdade, eu teria que mudar essa cor aqui, né? Cor verde teria que ser as coisas que estão escritas e essa daqui teria que ser entre aspas. Vou corrigir isso. Hebreus 11, dia da redenção, também coloquei de verde. Eu fiz para relacionar as ideias, né? Mas fica mais organizado dessa maneira. As coisas que estão escritas eu deixo de verde, as que não estão escritas eu coloco entre aspas. Pelo menos colocar entre aspas.
Em Hebreus 12, sangue da aspersão, Nova Jerusalém. Sangue da aspersão, quem estuda as festas sabe que era no dia da expiação que o sumo sacerdote aspergia sangue 7 vezes na Arca da Aliança. E a Arca da Aliança era a figura do trono de Deus. E isso nos remete ao dia da redenção. O apóstolo Paulo fala do dia da redenção em Efésios 2 vezes, em Efésios 1 e Efésios 4, e ele joga no futuro, um dia singular no futuro, porque ele sabia que 4 festas havia se cumprido, 3 ainda não, e uma dessas 3 seria o dia da expiação. E aí está relacionado com a Nova Jerusalém, com certeza. Todos nós que recebemos a aspersão do sangue do Senhor, ou melhor, que receberemos, embora o Senhor já fez o sacrifício, o efeito total da Páscoa se dará no dia da expiação, e até mesmo nos tabernáculos, isso nos remete à Nova Jerusalém. Ela não estará no milênio, literal, mas ela descerá do céu após o milênio, mas nós já seremos representantes da Nova Jerusalém, aqui na terra, em Jerusalém, no mesmo lugar de antes. E aí, em Hebreus 13, ele fala da Jerusalém terrena e da Jerusalém celeste. Eu precisaria também pôr essa daqui de cor verde, né? Já que está conectado com o Hebreus 12. E aqui seria um resumo geral, que é onde nós iríamos finalizar a carta e deixar uma introdução para um próximo estudo, que já está preparado, só que eu preciso terminar esse. Então, irmãos, apresentei a lousa para vocês. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos verificar na Escritura se isso é assim mesmo. Então nós vamos ler agora Hebreus 2, do 1 ao 5 e depois do 6 ao 9. Verificando a expressão mundo vindouro. Diz assim: por esta razão, importa que nós nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho justamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, irmãos, se eu fosse contextualizar esses versos aqui, eu precisaria contextualizar a carta, explicar o porquê dos motivos da carta. Então, existem motivos que levam o escritor a falar isso. Mas o mais importante aqui é o verso 5. Se você entende sobre transição de alianças, nem precisaria eu explicar do 1 ao 4. Você entende a intenção do escritor de Hebreus. Mas, no verso 5, ele diz assim: Pois não foi a anjos que sujeitou ao mundo que há de vir. Mundo vindouro apareceu, sobre o qual estamos falando. Então ele está falando sobre o mundo vindouro. E as provas estão nos versos 6 ao 9. Aí ele vai falar o mundo vindouro. E vai até citar um salmo que mostra coisas relacionadas ao mundo vindouro. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste. O constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeita. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do seu sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Ele citou o Salmo 8. No Salmo 8, mostra que todas as coisas iriam ser postas debaixo dos pés do Filho do Homem. Então, o Salmo 8 está relacionado com Daniel 7, por exemplo, onde aparece o Filho do Homem ascendendo até os céus, e diz que todas as nações iriam obedecer a ele, e até mesmo o povo santo. Então, de Daniel 7 já seria um dos lugares onde o escritor entendeu o mundo vindouro e os poderes desse mundo vindouro. Daniel 7 é um ponto. Mas o Salmo 110 também usa essa expressão que todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. Em Daniel 7 não está escrito assim,
mas está implícito a ideia de que todas as coisas estariam debaixo dos pés do Senhor Jesus. No Salmo, em Hebreus 5, ele vai citar indiretamente o Salmo 110. Ele vai citar o texto que diz: Tu és sumo sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Está no Salmo 110. Então a ideia do mundo vindouro está na cabeça dele aqui. Ele citou explicitamente o Salmo 110 em Hebreus 1, logo no comecinho, e em Hebreus 10. Então essa questão de todos os inimigos estarem debaixo dos pés do Senhor Jesus apareceu em Hebreus 1, uma vez, em Hebreus 2, 2 vezes, em Hebreus 5, 3 vezes, e em Hebreus 10, 4 vezes. Olha como é importante isso daí. E aí, irmãos, em Hebreus 3, do verso 1 ao verso 4, primeiramente, o escritor de Hebreus diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. E aí apareceu a ideia de vocação celestial. Confirmou, não é? Já que ele estava falando do mundo vindouro, e essas pessoas que participariam do mundo vindouro também seriam chamadas de pessoas celestes. Mas nós já somos participantes. Então, em Hebreus 4, vamos ler agora do 7 ao 14, né? Quase esquecendo. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, aqui tem que ter atenção, porque ele vai citar o Salmo 95. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: Estes sempre erram nos seus caminhos. Estes sempre erram no seu coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aí vem a repreensão do escritor de Hebreus. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós um coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardamos firmemente até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. A ideia que se encontra dentro do capítulo 3 e do capítulo 4, irmãos, ela é difícil de se explicar, por causa do Salmo 95, que também é difícil de se entender. Mas no verso 7, veja que ele citou o Salmo 95, ele diz: Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Aí Deus fala que eles não ouviram a voz de Deus, e aí Deus jurou na ira dele. Eles tentaram a Deus e Deus jurou na ira dele: eles não vão entrar no meu descanso. Aí o escritor de Hebreus, lendo isso no Salmo 95, já tendo ali a lei, Josué e Juízes, para ler, para comparar as coisas, ele compreendeu que o Espírito Santo usou Davi para mostrar que Deus estava chamando pessoas no futuro para entrarem no descanso do Senhor, para ouvirem a voz. Davi, quando escreveu esse salmo, ele entendeu o que ele estava escrevendo. Muitas pessoas acham que todas as revelações do Novo Testamento estavam bloqueadas no tempo do Antigo, mas não estavam. Todas não, muitas sim. Quando o escritor de Hebreus, Davi escreveu muitos dos salmos, ele escrevia para as pessoas cantarem e terem compreensão em alguns pontos das coisas que estavam cantando. Então, como que Davi escreveria uma coisa dessa no Salmo 95, se ele não tivesse entendido o que Deus estava falando no princípio? Então, Davi viu que as pessoas lá no tempo do deserto provocaram a Deus, ouviram os 10 mandamentos, mas disseram que iriam praticar, mas não praticaram. Então veio as tábuas da lei de pedra, chamadas de tábuas do testemunho. E eram 2 ainda. Por que teria que ser de pedra? Não poderia ser de prata? A lei de Deus está lá. De ouro? Deveria ser de ouro, na verdade. As leis de Deus escritas em tábuas de ouro. Mas Deus não queria dar esse testemunho.
Ele queria mostrar que as leis dele estavam em tábuas de pedra e que poderiam ser quebradas. E de fato foi. Esse era o testemunho, que a lei de Deus foi quebrada. Porque eles casaram com Deus no Monte Sinai, ouviram a voz de Deus, disseram que iriam praticar. Moisés disse para o povo, Deus falou as suas 10 palavras e não acrescentou nada. Não tem como rebuscar tudo agora. É muito complicado. Mas no próximo estudo eu acrescento. E essa é a ideia que Davi viu. E Davi entendeu que Deus estaria chamando pessoas para entrarem no descanso dele. Porque Deus testemunhou que lá no passado aqueles não puderam entrar. E ainda tem mais, irmãos. Em Hebreus 4, o escritor de Hebreus vai citar Josué. E vai dizer assim, olha, se Josué tivesse dado descanso ao povo, Deus não falaria mais tarde, por intermédio de Davi, que ainda restaria um descanso. Então, olha a mente desse homem, se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu não vou falar de Josué aqui nesse estudo, eu vou anotar para acrescentar no próximo estudo usando essa mesma lousa. Eu arrumo um jeito de acrescentar as informações aqui e faço as conexões. Aqui é para ser mais objetivo, mas olha a mente desse homem. Ele comparou o tempo da lei com as vezes que Deus levantava a mão e jurava, comparou os salmos de Davi e comparou o tempo de Josué e entendeu coisas relacionadas ao descanso que são coisas relacionadas ao mundo vindouro. Então, Josué não apareceu no capítulo 4 por acaso. Mas no 3 ele está dizendo isso. Eu estou explicando como ele chegou à compreensão desses pontos e por que ele está colocando esse ponto aqui em Hebreus 3. Então, basta entender que resta ainda um descanso para o povo de Deus. Aí em Hebreus 4, vamos confirmar aqui as expressões descanso do 7º dia, não sábados cerimoniais, e a palavra sabatismos. Pulando em Hebreus 4, agora, o escritor de Hebreus vai concluindo as coisas que ele estava escrevendo em Hebreus 3 e ele vai acrescentando. Temamos, portanto, tudo que ele escreveu então, portanto, conexão. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Ele está dizendo, olha, Deus deixou uma promessa no Salmo 95 para nós entrarmos naquele descanso. Então, cuidado, porque assim como as pessoas no passado não entraram, pode ser que vocês também não entrem, sejam reprovados. Só se entra nesse descanso pela fé. Isso, ele exorta a pessoa, né? Toma cuidado para vocês não perderem esse descanso, e ele quer explicar qual que é esse descanso. No verso 2, vamos ler agora Hebreus 4, do 1 ao 7, né? Já lemos o verso 1. Verso 2. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Ou seja, as boas novas foram anunciadas a eles, mas no tempo deles o que era pertencentes ao tempo deles. Eu não quero usar a palavra dispensação, mas essa palavra ela não está completamente errada. Era aquele tempo da antiga aliança. Porque também a nós foram anunciadas as boas obras, as boas novas, como também se deu a eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ou seja, qual era a intenção de Deus? Que aquele povo entrasse no descanso dele. Mas aquele não entrou. Então, fica subentendido que Deus tem o desejo que pessoas entrem nesse descanso. Davi, sendo uma pessoa que compõe salmos, que busca a Deus, que ora, que se humilha, entendendo esse desejo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, fez um salmo, fez um cântico profundo, que muitas pessoas podem até cantar, mas se não entender, já não tem muita validade. Aí o escritor de Hebreus diz, vamos ler o verso 3 de novo. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aí o escritor de Hebreus abre aspas. Embora certamente as suas obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Fecha aspas. Ainda que Deus
trabalhou lá no passado, concluiu as suas obras e está escrito, e descansou Deus no sétimo dia, esse descanso está no futuro, porque Deus levantou a mão no deserto, jurou que aquelas pessoas não entrariam no descanso dele, testemunhando que era da vontade de Deus que pessoas entrassem no descanso dele do sétimo dia. E a vontade de Deus não cai por terra. Então ele levanta Davi e ele renova esse chamamento. E esse descanso entraria mais em vigor no tempo da antiga aliança. Esses testemunhos de Deus, até o Davi sendo usado, seria para testemunhos no tempo da nova aliança. E agora nós entramos neste descanso pela fé. Não significa que nós estamos em descanso agora. Entrar pela fé significa a mesma coisa que o escritor de Hebreus disse, que o Paulo disse em Efésios 2. Em Efésios 1, na verdade. Que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Isso não aconteceu ainda. Pela fé, nós podemos crer que isso não vai falhar e podemos até colocar essas coisas futuras como se já estivessem cumpridas no passado. Essa é a fé. Mas há um tempo certo para todas as coisas. O escritor de Hebreus citou o Salmo 110 em Hebreus 2 e ele disse que quando Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés do Filho, não deixou nada sem estar sujeito debaixo dos pés. Isso é fato. Sujeitou, está no passado. Sujeitou. Mas, ele diz, ainda não vemos todas as coisas sujeitas. Ele não disse não vemos porque os nossos olhos estão bloqueados, mas quando abrir os nossos olhos nós vamos ver tudo sujeito. Ele diz ainda não vemos. Em Hebreus 10, ele diz que Jesus assentou à destra de Deus, esperando daí em diante, até que tudo seja posto debaixo dos seus pés. Entendeu, irmãos? Essa é a ideia de entrar no descanso pela fé. Então, se você pegar o exemplo de Hebreus 2 com Hebreus 10, prova de que Deus sujeitou, está tudo debaixo dos pés do Filho. Estamos já ressuscitados, reinando com o Filho, mas ainda não vemos porque não aconteceu. Entendeu? Aí no verso 4, olha que interessante. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia. Não é no tocante às festas cerimoniais, os sábados cerimoniais. No tocante ao sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente, no mesmo lugar, Deus disse, não entrarão no meu descanso. O escritor de Hebreus, antes da gente ler o verso 6, ele viu que num lugar Deus disse, eu descansei no sétimo dia. E descansou Deus no sétimo dia. Está lá em Gênesis. E no mesmo lugar ele levantou a mão e disse, não entrarão no meu descanso. Irmãos, fica subentendido que esse descanso não está no passado. E que a intenção de Deus era pôr aquele povo no descanso dele. Então isso estaria no futuro. Davi entendeu isso. Por isso que ele escreveu o Salmo 95. Aí o escritor de Hebreus, entendendo isso com a ajuda do Salmo 95, no verso 6 ele diz, visto, portanto, que resta alguns entrarem nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles os quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determinou certo dia. Hoje, é a palavra que está no Salmo 95, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Então o dia que se chama hoje é onde Deus está convidando o povo para entrar no descanso dele. O hoje não acabou no Salmo no tempo que foi escrito o Salmo 95. O hoje não acabou no tempo em que o escritor de Hebreus pegou o Salmo 95 e colocou na carta dele, fazendo o intertexto. O hoje não acaba no nosso dia. Enquanto houver um dia chamado hoje, Deus está convidando pessoas para entrarem no descanso dele. Nós estamos mais ou menos no ano 5.000, em alguns dizem 700 e pouco, outros dizem 5.900 e pouco. Mas o que é fato é que a criação de Deus está em sincronia com os milênios. O próprio tempo revela
Desde Adão até os dias de hoje, já deu quase 6.000 anos. O próprio tempo prova. Entendeu, irmãos? E quando que será que vai vir esse descanso? No milênio. Está falando de qual descanso? Do 7º dia, o qual Israel, vivendo no tempo da carne e no tempo da sombra, de 7 em 7 dias descansava, embora esse mandamento estivesse escrito nas tábuas de pedra. Porque tábuas de pedra não são realidades, são sombras. A realidade somos nós. Então, irmãos, verificamos isso. O que eu quero mostrar além disso, já deu para entender, né? O porquê que o Salmo 95 está sendo tão citado em Hebreus 3 e em Hebreus 4. Aí, apareceu o descanso do 7º dia. Nesses primeiros versos, do 1 ao 7, na verdade, eu coloquei aqui Hebreus 4, versos 1, 3, 5, 10 e 11. E verso 9, a palavra sabatismos. O que eu quero dizer com isso? Olha que interessante. Em Hebreus 4, vai aparecer 7 vezes a ideia de descanso. 7 vezes. Só que em uma dessas 7, a palavra não vai ser a mesma. Na nossa Bíblia, dentro de Hebreus 4, 7 vezes vai aparecer a palavra descanso. Mas uma delas vai estar escrito repouso. Pode conferir na sua Bíblia. Se você fosse no aplicativo hebraico e clicasse na palavra descanso, você iria encontrar essa palavra, katapausis. 6 vezes iriam aparecer essa palavra, relacionada ao 7º dia. Só que uma delas, o escritor de Hebreus deu um checkmate. Ele colocou a palavra sabatismos, e na nossa Bíblia está como repouso. E é a única vez que aparece essa palavra em todo o Novo Testamento. Essa palavra sabatismos é da mesma raiz da palavra grega sabaton e vem do hebraico Shabbat, que é o 7º dia. Então, se você fosse verificar, né, com uma questão de resumo, está aqui, ó. Hebreus 4, verso 1, descanso, que é katapausis. Verso 3, 2 vezes a mesma palavra. Verso 5, a mesma palavra. Verso 10, também. Verso 11, também. E no verso 9 vai aparecer a palavra sabatismos. Olha só. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Resta um sabatismos. Que está relacionado ao que, irmãos? O que ele falou que estava falando? Mundo vindouro. Ele está falando do mundo vindouro. E o Espírito Santo, sendo muito sábio, inspirou o escritor de Hebreus ainda a usar essa expressão em Hebreus 6. Ele estava falando do mundo vindouro em Hebreus 6, não estava? Ele não escreveu sobre o qual estamos falando, mas estava falando do mundo vindouro. Então a ideia está em Hebreus 2, e dentro dessa ideia está a vocação celestial e o descanso do 7º dia, o sabatismos. O escritor de Hebreus, se fosse nos dias de hoje, ele ia falar, sim, estou falando sobre o mundo vindouro. Entendeu a conexão? Que as pessoas não fazem? Muitas delas não fazem. Então, fato comprovado. Aí em Hebreus 5, a gente pode ler dos versos 1 ao 6 e depois dos 7 ao 10.